Olá, bom dia meus amigos e amigas que curtem a Web Rádio Misturebas. Aqui é o Edson Bona, o programa Papo Aberto agora com você. Este programa o espaço está por Parafusos e Ferragens Bertoldi, que apoia esse programa. Bertoldi, que nesse ano completa 40 anos de bom atendimento, buscando o melhor para você. Enfim, uma afinidade de produtos para você e sua família e no atendimento da moçada nota 10. Um grande abraço ao meu amigo Denísio Chamucini, que está confiando nesse programa, beleza? Um grande abraço aí todo o pessoal da Parafusos e Ferragens Bertoldi. Também quero mandar um grande abraço ao pessoal do Scooby Lanches, ali do Bairro das Nações. O Scooby Lanches fica situado na Associação do Bairro das Nações, na Rua Inglaterra. E ele serve todos os dias, de segunda a sexta, um delicioso cardápio para você e sua família saborearem um almoço. E também à noite, também um vasto cardápio com lanches e petiscos e aquele x-salada com hambúrguer colonial, um hambúrguer artesanal para você e sua família, beleza? Vale a pena você conferir, chegar aí no Scooby Lanches, beleza? E vem novidade aí, nós vamos estar anunciando nos próximos programas que vai acontecer no Scooby Lanches. Fique com a gente. E quero cumprimentar a mesa, já está aqui ao meu lado, o Vigor Stark, o mais conhecido como Starquinha. Muito obrigado, Starquinha, por estar hoje aqui, conversar um pouco. O Vigor Stark, o mais conhecido como Starquinha, ele é diretor da Câmara de Vereadores aqui de Timbó, né? Vai conversar com a gente o que faz um diretor, como funciona por cima a Câmara, vai falar um pouco como funciona a Câmara de Vereadores e também vamos conhecer um pouco da trajetória política de Vigor Starquinha. Bom dia mais uma vez, obrigado por ter vindo, Starquinha. Bom dia, Edson, bom dia também a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Legal. Starquinha, posso começar a entrevista para você, né? O que representa a política para você hoje? Na verdade é assim, Edson, não é só para mim, né? Isso. Pelo menos deveria ser para todas as pessoas. Na verdade a política, ela veio para organizar as nossas vidas em sociedade, ou seja, ela nos dá direitos, mas ela também nos impõe obrigações. E é dentro desse contexto que nós vamos construindo uma sociedade melhor, que cada vez evolui mais, que cada vez cobra mais do político, é correto, né? Então, para isso que veio a política. Ela veio para organizar a sociedade, né? Como eu coloquei, nos impondo direitos, nos dando direitos, mas também nos impondo obrigações, né? Então, quando se fala em política, se pensa logo no prefeito, no governo, no presidente, enfim, também nos poderes legislativos. Não é bem assim, né? Todo cidadão, ele faz parte da política. Todos nós temos uma parcela na política, através das nossas atitudes, através daquilo que nós cobramos e também através daquilo que nós fizemos e produzimos, né? Porque quando tu chega num lugar, essa política, parece que na família existe política, numa comunidade existe política, enfim, na escola, tudo é político. Se for conversar, vai fazer um tratado, alguma coisa, é política, né? É que nas nossas famílias a política é feita com diálogo, certo? E também, é claro que com o dinheiro que se ganha mensalmente, através do seu trabalho, enfim, aí nós construímos a política dentro das famílias. Nos municípios, estados e no nosso país, a política é construída com o erário público, que são os impostos que acabam sendo, de alguma maneira, paga pelas pessoas. E é esse erário que cada vez mais a gente quer que seja investido de uma maneira mais correta. Ou seja, produzindo uma educação melhor, se ela já está boa, ela sempre tem espaço para melhorar. Sempre. O mesmo vale para a saúde, né? Que a gente sabe só quem sofre dentro da saúde, que tem problemas, como que é difícil, né? Mobilidade urbana, enfim, é aquilo que, de novo eu falei antes, é a organização, né, da sociedade. Segurança, sem dúvida alguma. Bacana. A partir de que momento você decidiu, Starquinha, fazer parte da política? Por que surgiu na tua vida?
É porque, Edson, assim, eu como você, eu no futebol, você como músico, né? É verdade. De alguma maneira a gente vai criando um leque grande, um círculo grande de pessoas que estão na nossa volta, né? Verdade. E aí vem aquele, pô, mas por que você não vai, não vai? E eu fui para a política aos 42 anos de idade, né? Eu já sou meio antigo, né? Mas então eu fui por quê? A pedido de amigos, primeiramente dito, e quem na verdade conseguiu me filiar a um partido político foi o meu amigo Juvencio Schlom. Né? Por causa de quê? Né? Um grande abraço para o Juvencio também, mas por que isso? Por causa da convivência nos meios esportivos, no futebol. Principalmente no Água Verde, né? Água Verde, São Roque, enfim. Ali a comunidade palmeirense. Mas a gente também tem, eu pelo menos tenho, né, uma grande exposição que aconteceu, foi no tempo do Bradesco, de 78 para cá, através do futebol de salão. Então é aquilo que eu coloquei antes, né? Eu já sou antigo, né? E a gente continua ainda envolvido com o desporto. E aí eu acabei, na verdade, colocando o meu nome à disposição para a vereança. Concorri à primeira eleição. Em que ano foi a sua primeira vereança? Eu participei da primeira disputa eleitoral no ano de 96. 96. Pelo PSDB. Né? Certo. E fosse não me elegi na primeira disputa eleitoral. Me elegi em 2000. 2000. Pelo PTB daí. A próxima já. Isso. E aí também são diferentes do que hoje, porque naquela época eram 13 vagas na Câmara. Certo. Então você vê as mudanças, né? Verdade. Hoje são 9. Mais difícil hoje um pouco também, né? Não, eu vejo hoje uma eleição a vereador, eu vejo ela muito difícil. Difícil, né? Muito difícil. Os que conseguem se eleger, pode ter certeza que são de parabéns. Verdade. Eles têm algum diferencial, né? Verdade. Porque não é fácil você buscar uma eleição à vereança com 9 cadeiras. Né? Ainda mais no cenário político que nós vemos hoje, as pessoas cada vez exigem mais dos seus candidatos também e depois dos seus políticos. E aí eu acabei fazendo essa gestão, vamos dizer, essa legislatura de 2001 a 2004, aonde eu participei ativamente na independência do Poder Legislativo, né? Por quê? Porque antes disso o Poder Legislativo ele parecia um departamento do Executivo, porque estava numa salinha ali da Prefeitura e era muito tudo ligado ao prefeito, à Câmara em si. Né? Então é bem claro, né? Poder Executivo e Poder Legislativo são poderes independentes, no entanto harmônicos entre si. Né? Então, com isso a gente conseguiu, em final de 2002, início de 2003, a gente levou a Câmara de Vereadores para um endereço próprio, vamos dizer assim. Reformamos a lei orgânica do município, tudo foi um trabalho interno muito grande, onde eu tive parcerias dentro da Câmara de Vereadores que foi para mim uma escola, como a professora Maria, né? E também o professor e diretor Benjamin de Vigili, que sabia muitas coisas, né? Então a gente fez a reforma da lei orgânica, enfim, o Poder Legislativo ele acabou se tornando mais independente. Quando em 2004, quando eu estive na presidência, a gente teve que brigar para que a Câmara de Vereadores tivesse o seu 12º ou a sua receita mensal respeitada, né? Se entrou inclusive na Justiça com mandado de segurança para que isso acontecesse. E a partir dali a Câmara de Vereadores ela começou a caminhar com pernas próprias, eu diria. Ou seja, o que é de direito, né? E foi nesse sentido que a gente foi evoluindo, né? Bacana. Bom, os partidos o senhor já comentou que o senhor participou também, né? Então você foi vereador e também presidente da Câmara também, né, Starquinho, né? Sim, diretor sempre lembrando, o presidente da Câmara, ele não deixa de ser vereador. Certo. No entanto, ele acaba adquirindo responsabilidades. Certo. Ele tem toda a responsabilidade pela Câmara de Vereadores. Né? A Câmara de Vereadores, ela tem 2 caminhos, né, que devem ser seguidos. Uma é o que diz respeito ao Poder Legislativo propriamente dito em si, que são os vereadores, né? É a gestão junto com os vereadores. Os vereadores trazem as suas ideias, aí tem as assessorias da Câmara que vão filtrando essas ideias, vão fazendo todo o trabalho até que isso se torne ou num projeto de lei, ou num pedido de informações, ou num pedido de providências, ou numa indicação.
Mas a Câmara de Vereadores também tem a parte administrativa. Correto. Né? Que é os contratos que a Câmara mantém, contabilidade, RH, financeiro. É uma empresa. Compras. Praticamente uma empresa também. É uma empresa. Ela tem todas essas obrigações. São todos os relatórios mensais que devem ser apresentados. Quantos funcionários hoje a Câmara? A Câmara de Vereadores hoje ela tem 4 funcionários que são os efetivos concursados. Ela tem 6 comissionados e tem 3 contratados. Que, os efetivos é justamente o advogado da Câmara que cuida dos contratos, das licitações, que é também o contador RH e também o compras, que seriam 3 pessoas propriamente ditas. Certo. E aí tem os comissionados, que são os assessores parlamentares, que são 3. Aí tem a analista legislativa, que também trabalha junto, é um grupo, que é efetiva. Tem a assessoria de comunicação, que leva as informações da Câmara de Vereadores a toda a comunidade. Toda a comunidade para assistir, como acontece todas as terça-feiras, a sessão. Exatamente, né? Que é responsável por isso. E tem a assessoria jurídica, que dá a parte jurídica, faz o trabalho de pesquisas quanto à legalidade, constitucionalidade, enfim, aquilo que cabe à Câmara de Vereadores ou ao vereador fazer. Bacana. Aqui também, hoje, então, o senhor é diretor da Câmara, né? Cargo que está ocupando atualmente. Isso. Em que ano o senhor iniciou como diretor da Câmara? Que ano foi? Na verdade, eu vou contar rapidinho, né? Sim, então, eu vim como vereador de 2001 a 2004. Certo. Aí, até pelo conhecimento que se adquiriu, pelo trabalho burocrático dentro da Câmara de Vereadores, em 2005 eu fui chamado para a direção da Câmara. Certo. Fiquei até 2008, onde novamente eu coloquei meu nome à disposição para concorrer a vereador, obtive êxito, acabei de 2013 a 2017 trabalhando na Defesa Civil do município. Lembro. E no início do ano passado o Douglas novamente fez o convite para que eu viesse à Câmara de Vereadores para ser o diretor. Então, qual é o meu trabalho dentro da Câmara de Vereadores? Eu mesmo te pedi, Cerquinha. Basicamente, o que faz um diretor na basicamente é gestão de pessoas. Certo. Ou seja, você tem a obrigação de estar supervisionando todos os setores e todos os trabalhos. Desde os vereadores também? Desde os vereadores. Mesmo que na hierarquia o vereador ele sempre está acima. Então, eu não tenho, por exemplo, nenhum poder sobre o vereador, mas muitas vezes o vereador ele quer uma opinião ou ele quer trocar uma ideia, a gente está à disposição para fazer isso com ele, né? Mas o vereador, sempre lembrando, mas a gente está aí sim para fazer a gestão daquelas pessoas que eu coloquei antes, que a gente cobra o trabalho deles, a gente presta um apoio a eles também nas dúvidas e faz com que a roda, na verdade, gire, ou seja, o sistema não pode parar, Não pode parar. Bom, então, e hoje como você vê, Starquinho, o cenário atual político de Timbó, em Timbó? A gente falar propriamente dito só de Timbó fica um pouco difícil, né? Porque a política ela é um conjunto de fatores, ela tem a cidade, o estado e também a federação. Hoje a gente vive um momento de transformação, não da política em si, é a minha opinião também, né? Sempre lembrando isso, mas sim daquilo que as pessoas querem dos seus políticos. As pessoas, elas estão cada vez mais exigentes e é correto. Precisa cobrar. Verdade. Né? De novo a gente volta naquilo que falou antes, né? Precisa cobrar do político porque é lá que vai sair a organização de toda a sociedade, vão sair as melhorias na educação, na saúde, na segurança, enfim, tudo que envolve o dia a dia do cidadão. Bacana. Durante sua vereança, você vivenciou alguma situação que considerou difícil? Assim quando você era vereador? Eu diria que não propriamente dito difíceis, mas todas elas foram de muita responsabilidade e as atitudes que se toma como vereador tem que se tomar com muita consciência. Você não pode ir pela emoção, você tem que ir sempre pela consciência. A emoção é aquilo que a gente falou antes, é eu dentro do campo de futebol jogando futebol, é você fazendo com a música, adrenalina e tal. Você muda as coisas que você quer, né? Infelizmente na vida pública não dá para fazer isso.
Então você tem que ser muito consciente. Deixar a emoção de lado. Você tem que seguir o que reza a Constituição, o que reza a lei orgânica, né? Você tem que seguir essas situações. O Estatuto da Câmara também. Tudo isso. Muito bem. Então, e quais momentos você considera destaque em sua carreira política? Um momento assim que você considera destaques foram as transformações que a gente produziu no Poder Legislativo de Timbó. Uma Câmara de Vereadores, né? Evidentemente que esses destaques, essas transformações, muitas delas elas ocorrem meio que não, elas ocorrem internamente. Como a reforma da lei orgânica, evidentemente que é dado toda a publicidade dessas transformações. Porque a maior lei do município é a lei orgânica do município. É ela que estabelece os deveres, né? Uma coisa que marcou na época foi a própria construção do prédio da Câmara de Vereadores. Foi uma situação um pouco difícil. Que ano que foi sim, aquela ficou pronta? O contrato da Câmara de Vereadores foi assinado pelo então vereador Valdir Girardi em dezembro de 2009. Aí eu peguei como presidente em 2010, onde se deu o andamento, a obra em si. Aí depois de mim, em 2011, veio o vereador Ismael Mas, que deu o andamento. 2012, voltei à presidência da Câmara, também dando andamento à obra. E o vereador Rubens Boyat, em 2013, finalizou a obra. Né? Vivemos também, dentro desse período, claro que é uma evolução constante, como também já se colocou antes, a melhoria do próprio Hospital Oasi. Então a gente viveu esse período na Câmara de Vereadores em que o hospital lá em 2010, 11... E você era vereador? Estava por fechar as portas. E era Exato. Então juntamente com o prefeito Laércio, na época, ele tomou umas atitudes e ele teve o respaldo da Câmara de Vereadores nessas atitudes. E graças a Deus... Hoje a gente está vendo um hospital fortalecido, atendendo a nossa gente, né? A ideia de tirar o desconto do IPTU foi na minha época também, pagamos um preço por isso, e depois que veio a situação daqueles 10% ser transferido ao hospital para a construção das UTIs. Uma delas já funcionando e agora em breve devemos ter também a neonatal, que também vai estar aí para salvar vidas, né? Quanta coisa importante, né? Então, por isso que eu falei antes. E as pessoas, às vezes, julgam sem pensar, muitas vezes também, né? Claro, a gente desmerecer também, né? Mas para merecer o trabalho que um vereador ou seja, um político quer, a seriedade, né? Mas é muito normal. Hoje, a Câmara de Vereadores de Timbó é um exemplo. Nós recebemos visitas constantemente de outras câmaras. Não é só pelo prédio da Câmara de Vereadores, é pelo trabalho interno, por todos os trâmites, quando chega um projeto na Câmara, na análise, no trabalho que é feito nisso tudo, de como que isso tudo funciona. A própria organização da sessão, né? Hoje a Câmara de Vereadores, trabalho que começou ano passado com o vereador Douglas Marchetti na presidência, que é levar, inclusive, a reunião de comissões à comunidade também, né? Através dos meios eletrônicos. Então as reuniões de comissão hoje também já podem ser acompanhadas. Eu praticamente confiro todas as terças, depois à noite, né, quando chego em casa, o que passou na Câmara de Vereadores. E vejo que poucas pessoas visualizam também, né? Sim, assim, porque não é uma coisa cotidiana do cidadão. Não é, não faz parte do dia a dia dele. Mas seria importante, né? Às vezes as comunidades estão por dentro. Eu diria que todo cidadão deveria ter oportunidade de ser vereador na vida. Porque ele, com certeza, ele vai mudar de opinião. Que vereador está aí só para isso, só para aquilo. Não, a importância do vereador, ela é fundamental no município. Se o município vai bem, pode ter certeza que o vereador faz parte disso. Não individual. Isso também é uma coisa que tem que ser compreendido. Conjunto, né? A Câmara de Vereadores é um colegiado. Um vereador sozinho... Não faz, uma andorinha sozinha não faz verão. Né? Esse é o ditado, não faz. É um colegiado, ou seja, são a opinião, pelo menos hoje nós temos 9 vereadores, e em muitos casos... Precisa ter a opinião de 5 vereadores pelo sim ou pelo não. Um sozinho não vai conseguir. Não vai interferir. Tem que ter a maioria, né? Vai ficar lá nos anais. Olha, o vereador votou contra tal projeto, mas só vai estar lá. Não vai mudar a história. Entendi. Né? Então, às vezes, eu até brinco com os vereadores. Olha, precisa discutir mais os projetos de lei, porque são os projetos de lei que vão interferir na vida das pessoas, de forma positiva ou negativa. Né? Nem tudo é positivo.
E nem tudo é negativo. Sempre você busca o equilíbrio das coisas. Bacana. 2020 é ano de eleições, ano que vem, né, Starquinho? E o cenário certamente terá muitas mudanças. Qual é a tua visão? Eu diria cenário? O seguinte, eu sei que está mais a par, eu diria o seguinte, em 2020 nós vamos ter uma confirmação daquilo que aconteceu nas eleições maiores, que eu trato assim, do ano passado, que foi a nível estadual e federal. Nós vamos ter essa confirmação. Certo. Porque hoje se fala muito em velha política, nova política. Mudanças. Mas na verdade não é isso. A política ela está escrita, ela é sempre a mesma. O que precisa acontecer são as mudanças de atitude das pessoas. É aquilo que eu também já coloquei, né? É o cumprimento dos compromissos assumidos, é você empenhar a sua palavra, né? E o compromisso, o mínimo que for, mas cumprido, né? Tem que cumprir. É isso que o povo ele vai cobrar. Verdade. Hoje também se coloca nas rodas de amigos, muita gente não quer mais votar. Não quer. A gente vê isso na roda de amigos e coisa. Você é gente boa, mas cara, eu não vou votar em ninguém. Não, nem toca no assunto, né? Por quê? Mas tá errada a pessoa. Porque ele não votando, ele vai estar dando aval para aquele que chega lá. Ele vai estar dentro do compromisso político de qualquer maneira. Então a pessoa não tem como fugir do sistema. Não. Ela faz parte do sistema. Infelizmente, quem não vota não fica fora do sistema. Ele vai estar incluído no sistema do mesmo jeito. E às vezes é mais errado ainda, né? Mais errado porque ele não vota, ele fica cobrando. Então ele também não deveria de cobrar. E o voto dele não foi justo do trabalho. Não foi dado. Bacana. Você é uma pessoa popular, Starquinho, né, que sempre está presente nas ações da comunidade, enfim, trabalhasse algum tempo também ali na Defesa Civil, né, e lembro quando você esteve na Defesa Civil, passou por aquelas enchentes que não foi fácil, e eu via na rádio, Starquinho aqui, Starquinho lá, né, e tal, e você ali atuando, ajudando a comunidade. É uma coisa natural da sua vida? Isso te ajudou na tua construção, na sua vida política, sim ou não? A gente sempre aprende, né, Edson? Tudo que você faz no teu dia a dia, você vai aprendendo. E você aprende muito com o sofrimento das pessoas. Então, eu tenho uma coisa que eu tenho comigo, né? Eu digo que quando é com os outros, a gente lamenta. E quando é com a gente sente. Assim é na saúde e assim é nas enchentes. Eu moro ali tranquilo. Puta vida, a casa do meu amigo alagou. Então, olha a tristeza, enfim, o prejuízo, tudo isso. Né? Mas aí eu também sempre digo, né? O mínimo dos mínimos que quando você está servindo alguém, seja em qualquer lugar, é você atender bem as pessoas. É você não ser mal educado, é você demonstrar respeito. Então, quem recebeu a água dentro de casa ou alagou, infelizmente ficou com a conta. O setor público ele faz a parte dele, mas salvar as coisas muito pouco. Então a Defesa Civil ela evoluiu muito graças aos meios de comunicação também, você levando as informações com antecedência às pessoas, mesmo que não tem como prever hoje, sábado, o que vai acontecer com o tempo amanhã no final do dia. Não é possível. Você pode ter uma ideia. Agora, dizer que vai acontecer não tem como. Isso, no máximo, hoje, com todas as ferramentas que o Estado já tem, é com 2 horas de antecedência que você consegue mais ou menos acertar. Mas também não é uma coisa definitiva. Né? Claro que dá para ver que vai vir chuva volumosa. Né? Então, essa questão da enchente, ela nunca é provocada por um só sistema. Sempre tem um outro sistema. Tem uma frente fria que vem de chuva, mas tem uma barreira no mar que não deixa essas nuvens ir embora. Vários fatores influenciadores. Ela fica circulando em determinada região. Então a Defesa Civil no estado de Santa Catarina, a gente conhece os projetos que a Defesa quer aqui para o nosso médio vale do Itajaí. Se falou muito aqui anos atrás, nem muito tempo quando eu estava, de que iria resolver o problema das enchentes. Não vai resolver. Infelizmente não vai resolver. Vai sim minimizar. Né? Tem obras que podem ser feitas que vão diminuir o sofrimento das pessoas. Quando uma enchente, por exemplo, chegou como a de 2011, se eu não estou equivocado aqui, a 9,81 na régua, 2014 a 9,51,
essas enchentes talvez cheguem a 8. Isso é possível. A última foi a maior entre 2008 e 2011 foi a maior. 2011, né? É. Na verdade, em 2008, a gente teve problemas com a enchente, sim, mas não em termos de alagamento, não foi, a água não recuou ou não subiu tanto o rio. 2011 foi a maior, que tem registros, e 2014 foi a segunda. A segunda, né? É. E tu vê, eu moro no Cedrinho, né, margem esquerda, em 2011 não entrou na minha casa, né? E em 2014 entrou. Depende também conforme onde entrou mais o Rio Benedito e o Rio Cedrinho. Porque, né, nós temos duas grandes bacias que passam pela nossa cidade, né? Tem o Benedito e o Rio dos Cedros. Certo. Obviamente choveu muito mais na cabeceira de Rio dos Cedros. Isso. Tu vê como influencia, né? Com certeza. Tem uma influência represando, né? De quase 50 centímetros. Bacana. Então, aí além da política, você também é muito conhecido, ele é conhecido na área do esporte, né, Starquinha, né? As pessoas se conhecem muito com essa sua trajetória. Pode falar um pouquinho como é que a sua trajetória no esporte? Você foi um jogador lá no 18ão, lá? Como é que foi? O esporte é assim, né? O meu esporte era a bola, o meu hobby, né? Então, o presente de Natal era uma bola, ela tinha que durar o ano todo, quando piar, quando a bola furava, se jogava com ela furada mesmo, se fazia bola de meia, enfim, era isso. Se arrebentava os dedão dentro dos ranchos, essa era a brincadeira, né? Certo. Então eu brinco às vezes, poxa, eu me criei dentro de um clube que é o Água Verde, eu fui jogador de futebol. Grande abraço a todo o pessoal do Água Verde. Disputando campeonatos, e também já fui o presidente de 2000 para cá, principalmente do Água Verde, né? Que o Água Verde tinha dificuldade, assim como todos os clubes de caça e tiro e também as equipes de futebol enfrentaram. Então hoje, depois desse tempo para cá, agora mais ainda, a gente trabalha com planejamento dentro do Água Verde. O evento que nós realizamos no Água Verde, ele não é programado para saber, pô, vai dar para pagar as contas? Não dá, não. Ele é planejado para dar resultado. Acontecer. Acontecer e sobrar. Tem que sobrar dinheiro. Tem que sobrar. Tem que sobrar. Certo. Se você faz um almoço, você tem que planejar. Ó, eu vou vender no mínimo 300 almoços, que vai dar tanto de faturamento, eu vou ter essa despesa com segurança, com música. Mas você tem que saber que tem que sobrar. E você tem que trabalhar para atingir isso. Verdade. Do contrário, a gente fecha as portas. Hoje essa é uma coisa que até eu quero dividir aqui com os demais clubes de caça e tiro, enfim, todas as instituições. A gente hoje tem um problema muito sério em relação ao corpo de bombeiros. A vistoria, a liberação dos nossos ambientes. Não estou aqui fazendo uma crítica no que diz a lei. Estou fazendo uma crítica à burocracia, ao tempo e não de também demora. aos bombeiros aqui de bom, mas em geral assim, né? Não a eles. Não a eles, porque eles estão seguindo a lei. Eu estou criticando isso. E a estrutura que eles têm para fazer análise e aprovação dos projetos. Eles são obrigados a cumprir, né? Eles têm uma pessoa aqui que faz esse trabalho e tem que atender uma cidade inteira, e evidentemente que ela não vai dar conta do trabalho. Por quê? Porque a partir do momento que ela libera um determinado projeto, ela se torna responsável também. Ela vai cobrar a execução desse projeto. Se der um problema, que a gente não quer que dê nunca, mas não estamos livres disso. E as pessoas querem agilidade, né? Então, só que a lei abrange tudo, né? Abrange, por exemplo, shows nacionais, onde as pessoas ficam de pé, uma do lado do outro. Então, Água Verde com 800 metros quadrados, está estipulado ali que tem capacidade para 1.900 pessoas. Não existe isso. Você sabe disso, você tocou inúmeros bailes, e aliás é um salão né? muito bom. Então não existe isso, porque tem mesa, tem cadeira, então é um salão que hoje é o limite, 500, 600 pessoas. E assim são todos os nossos co-irmãos. Verdade. Mas aí eles vão naquela regra nacional do show. E aí querem nos impor a cada 20 pessoas tem que ter um segurança, a cada 50 pessoas tem que ter um brigadista. Daí equivale, né? Equivale o que aparece. Mas essa não é a nossa realidade. Entendeu? Entendi. Não é. Verdade. Então eu acho que precisa ter essa conscientização. E principalmente da estrutura para quem trabalha na guarnição. Não pode ter uma pessoa que vai ter que aprovar todos os projetos do município. Porque não é só os clubes de caça e tiro, são as empresas. É uma edificação, tudo passa por eles. Então é humanamente impossível essas pessoas darem conta do trabalho que a eles é atribuído. Então eles, por exemplo, demoram 180 dias para te aprovar um projeto que você tem que botar uma porta a mais ou modificar qualquer item aqui, só que eles te dão 10 dias para você executar.
O pedreiro não está lá esperando pela gente, ele vai trabalhando, ele tem um calendário. Verdade. O eletricista, ele não está lá aguardando. O especialista em instalação de gás de cozinha, vamos lá, ele não está lá esperando. Né? Então, muitos fatores às vezes acabam atrapalhando a todas. Sim, são fatores, são os elos da corrente, né? E esse elo que mais impera é justamente a falta de estrutura interna do nosso corpo de bombeiros. Não estou aqui tecendo nenhum tipo de crítica às pessoas que lá trabalham, as considero muito, deixar muito claro isso, mas sei da carga de trabalho que eles têm. E é humanamente uma pessoa fazer o que talvez teria que ter 3 ou 4 pessoas. E Timbó é grande, né? Tem muitos. Quantos hoje caceteiros não tem Timbó? Mas é como eu falei, não é só os clubes de caceteiro. As igrejas, comunidades. As igrejas estão junto, as escolas estão junto. Verdade. Né? Muito bem. Então, aqui para finalizar, Starquinha, você cresceu então nos arredores do Água Verde, né? Mas em 1999 iniciou um trabalho de gestão com o objetivo de reestruturação do clube. Até uns 3 anos atrás, tivemos tocando um baile das costureiras e o salão está maravilhoso, com aquele foro branquinho, muito show aí, vale a pena conferir o Água Verde. Fale-nos sobre esta etapa, como está atualmente então, o Água Verde. Então nós chegamos ali no final dos anos 90, mais precisamente 99, 2000, o Água Verde estava praticamente fechado. Então nos reunimos e colocamos, não, se nós realmente quisermos um clube, nós temos que ter gestão, como na nossa vida. Sem gestão, infelizmente, não dá, organização. Então, a gente a partir de lá começou a projetar os nossos eventos, aquilo que a gente queria. Né? Mas aqui é preciso lembrar um fato muito importante, o Água Verde ele nasceu para o futebol de campo. Né? E a gente conseguiu manter uma equipe de futebol, mantém até hoje, muito com jovens daquela época. A Pomerano sempre foi um celeiro que revelou muitos atletas. E aí a gente se tornou presidente do clube, onde foi se buscar toda a burocracia, toda a legalidade. Hoje o clube tem um contador que você paga ele mensalmente para poder atender a todas as exigências legais. E isso, graças a Deus, a gente está conseguindo manter. A gente também não pode deixar aqui de agradecer. Também foi um trabalho daquela legislatura de 2009 a 2012, em que todos os clubes de caça e tiro do município recebem uma subvenção do município. Começou com 5 mil lá em 2010, se eu não estou equivocado. Hoje, 2019, está em 10 mil para cada clube de caça e tiro. Que é um dinheiro... Uma divisão, né, entre vocês. Que é um dinheiro que vem para a manutenção e também investimentos. Você precisa comprar um freezer novo que você precisa ter, você precisa fazer um determinado conserto, né? Esse dinheiro está aí. Se você for buscar essa arrecadação vendendo cerveja, pastel, enfim, você tem que movimentar aí, para você ter 10 mil, você tem que movimentar 50 praticamente. Verdade. Né? Então você mantém o clube em dia, né, na sua parte legal, com o CGC, tudo em dia, tudo liberado, mas tudo isso envolve um custo anual também. Né? Bacana. Então hoje, você que acompanhou pela metade, ou agora no final, você pode logo após verificar essa entrevista, esse papo na íntegra, e deixo as suas considerações finais, Starquinha, para o povo e a comunidade de Timbó. Essa assim, fica um agradecimento especial e dizer que cada vez a informação ela faz parte da vida do cidadão. A pessoa precisa buscar informação, precisa acompanhar, precisa também apresentar o contraditório quando se fala determinadas coisas. Olha, não concordo com isso, não concordo com... faz parte, é democrático, né? Senão todo mundo é vaca de presépio, né? Enfim, e desejar a vocês aqui cada vez um sucesso maior, né? Mais ainda pessoas que vão estar acompanhando vocês, crescimento que tem que ter, né? Obrigado. Como já ficamos sabendo aqui da mudança de endereço hoje. Opa. E de resto desejar um bom final de semana a todas as pessoas e que a gente possa sempre viver cada dia melhor. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou e até sábado que vem. Fique com Deus. Obrigado, Starquinha. Obrigado, Edson. Um abraço.